Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Como sempre, como não poderia deixar de ser, estou muito bem acompanhado, hoje duplamente bem acompanhado, mas eu começo apresentando primeiramente a dama de honra desse podcast, a nossa querida Josiane Freitas. Oi, Jô. Oi, Ivan. Fala, galera, Mentes em Foco, estamos aqui para mais um programa. E o programa de hoje está especial. Hoje eu assino embaixo. Hoje é você que vai falar isso. Hoje eu assino embaixo da sua frase, Jô. O programa hoje está o quê? Especial. Especial, incrível, fantástico. O nosso programa é um oferecimento Perfix Consultoria e NCC Café, a nossa experiência em café. Acesse o site www.nossacasacafé.com.br. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Eu confesso que eu fiquei jubilante quando eu soube que nós conseguiríamos gravar com, para mim, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes da ciência nesse país. Um profissional que é uma referência tanto pela questão de ética, dedicação e pelos resultados fantásticos que ele tem construído em prol do nosso país, em prol da vida, em prol do bem-estar. É realmente um ser humano único e só eu preciso começar agradecendo por ter dedicado um pouco do seu tempo a estar aqui conosco hoje, que eu sei que a sua agenda é super difícil. Para quem está nos acompanhando pelo Spotify, talvez esteja curioso sobre com quem nós estamos conversando hoje, mas hoje nós temos o grande médico, o Dr. Dimas Covas, que vai bater um papo com a gente sobre terapia CARTCell e alguns outros pontos também. Doutor, muito obrigado pela sua presença hoje e para mim é uma honra estar aqui gravando um podcast com um profissional da sua envergadura no mercado que nós temos hoje. Ora, o prazer é meu. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante poder atingir a população da forma mais ampla possível, com informação de qualidade. Quer dizer, numa época em que a formação de qualidade não é exatamente disponível a todo momento. Quer dizer, uma época de fake news, de muitas inverdades, principalmente na área científica. Então, o prazer é meu. Maravilha. Eu gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho da sua história, a história do profissional Dimas Covas, né, que tem um papel tão relevante, uma construção de tantos anos em tantos lugares diferentes também, as suas contribuições. Por favor. Eu sou uma pessoa que nasceu no interior, sou caipira. Nós também. Estamos juntos, então. Eu nasci aqui perto de Ribeirão, numa cidade chamada Batatais, né? E fiz a minha formação profissional aqui, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, onde eu virei docente, professor. E essa é a minha principal atividade. Fruto dessa atividade, que envolve principalmente pesquisas na área de células-tronco, de biotecnologia, de novos tratamentos, eu acabei ocupando outras posições, né? Mais recentemente, né, durante 6 anos, eu fui diretor do Instituto Butantan e tive talvez até a grande sorte de estar lá no momento crítico da pandemia, né? E agora voltei aqui para as minhas origens, e trabalhando intensamente na área de terapias avançadas, terapias celulares, e mais especificamente com a terapia para o tratamento de algumas formas de câncer, né? Que é um sonho antigo, né? Quando eu entrei na faculdade, não no começo, mas no final do curso, uma das metas que eu coloquei para mim mesmo era trabalhar em pesquisa com câncer, né, na minha área, que é câncer do sangue, e eventualmente algum dia chegar a uma cura, a um tratamento mais promissor. É o que está acontecendo agora, né? Então a satisfação é muito grande também nesse sentido, de você ver uma meta pessoal e profissional se realizando, né? Doutor, eu me lembro de alguns anos atrás, talvez cerca de 3 anos atrás, ter visto algumas reportagens sobre o protocolo da CARTCell e na época diziam, olha, talvez esse seja o tratamento do futuro. E nas últimas semanas me brilhou os olhos reportagens recentes de resultados conquistados que parecem que, na verdade,
ela pode se tornar o tratamento do presente. E se o senhor puder explicar um pouco para o nosso público o que é o tratamento CARTCell e por que ele é tão revolucionário para que eles entendam? Sim. Veja, o câncer, de uma forma geral, é uma doença de difícil tratamento. Nós sabemos, quer dizer, esse é um desafio que atinge uma parcela importante da população. No Brasil, a mortalidade por câncer é a segunda em termos de números. E todo mundo conhece alguém que já teve câncer, ou tem câncer, ou já faleceu de câncer. Então, é uma doença que tem um curso muitas vezes inexorável, né? E que os tratamentos disponíveis, né, que envolvem a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, muitas vezes eles conseguem até controlar a doença quando o diagnóstico é feito na parte bem inicial. Mas quando é mais avançado, aí você já não tem mais tanta efetividade. O tratamento com as células, a CAR-T-cell, que a gente fala, é um outro tipo de terapia. Quer dizer, não tem nenhuma semelhança com a quimioterapia ou a radioterapia, porque ele utiliza uma arma que todos nós temos, que é o nosso sistema imunológico. Quer dizer, todos nós temos a capacidade de responder contra o câncer, de montar uma resposta imunológica contra o câncer. A diferença é que essa resposta não é efetiva. Quer dizer, ela dá algum combate, mas não o suficiente para eliminar o câncer. O tratamento que nós estamos desenvolvendo, ele faz exatamente o fortalecimento do sistema imunológico. Quer dizer, ele faz com que o sistema imunológico seja modificado, por isso ele é um tratamento complexo, porque é um tratamento genético, né? Você faz uma modificação nas células do sistema imunológico, você modifica o DNA dessas células e torna essas células muito poderosas. Quer dizer, são células que já existem no nosso organismo, mas que agora são, vamos dizer assim, fortificadas, né? São manipuladas in vitro no laboratório e se tornam agora superpotentes, né? Não só se tornam mais poderosas, porque elas são amplificadas, mas elas também agora têm a capacidade de reconhecer o tumor. Quer dizer, elas vão procurar onde está localizado o tumor no organismo e aí vão poder exercer toda a sua capacidade destrutiva, tá? Então, é um outro tipo de tratamento, é um novo paradigma, né? E, na minha opinião, será o tratamento de câncer de escolha no futuro. Quer dizer, porque ele tem, além dele ser, como eu disse, baseado nas próprias forças da pessoa, ele tem a capacidade de levar à cura, né? De destruir completamente o tumor, e isso num prazo muito rápido, né? E utilizando as próprias forças da pessoa em termos de efeitos colaterais, porque rádio e químio são também bastante conhecidos pelos efeitos colaterais que eles produzem, debilitam muitas vezes o indivíduo. A CAR-T-cell tem efeito colateral, algo de negativo que afeta o indivíduo? Veja, ela é específica para o tumor, né? E quando você devolve as células que são produzidas em quantidades enormes, milhões e bilhões de células no laboratório, quando você devolve isso para a pessoa que tem câncer e elas circulam e encontram o câncer, né? E isso leva a essa destruição do câncer muito rapidamente, né? Em 2 a 3 semanas. Quer dizer, nesse processo é tão violenta essa destruição que o próprio tumor libera o seu conteúdo. Quer dizer, as células são destruídas e aqueles pedaços de células, né, a reação inflamatória que isso desencadeia, traz algum inconveniente para o paciente, né? Então, durante alguns dias, o paciente pode ter algumas, que a gente chama efeitos colaterais, mas que são o resultado da destruição do tumor. Quer dizer, até tem uma forma de você afirmar que a célula está funcionando, que o CAR está funcionando, exatamente porque
essa reação ocorre. Você está entendendo? Agora, passado esse período, né, não existe efeitos colaterais duradouros. Fantástico. E essa célula continua no corpo, então aquele tumor não tem mais chance de voltar para esse indivíduo? Na maioria dos pacientes, sim, a célula continua, ela permanece. Alguns pacientes rejeitam a célula não consegue sobreviver por algum motivo, ou pela deficiência inicial que ela tem, ou às vezes até por características do próprio indivíduo. Mas, no geral, ela permanece. E que, portanto, o tumor, com aquele marcador, não vai aparecer, porque a célula vai estar lá. Ivan, a gente sonhava em um dia ouvir isso, né? O câncer vai ter cura. Eu estou tão emocionado aqui com o programa de hoje, porque o doutor fez uma colocação muito, muito pertinente. Todos conhecem alguém que ou que foi tratado ou que infelizmente veio a óbito por conta dessa doença. E ouvir essa palavra é algo tão animador e motivante que a palavra é emoção mesmo. Doutor, e hoje quais são os tipos de câncer que esse protocolo está mostrando resultados, e já está esticando algumas das perguntas que nós recebemos do pessoal quando soube que nós estaríamos aqui com o senhor. Tem perspectivas de que esse tratamento possa funcionar contra diversos outros tipos também? Nesse momento, o tratamento que nós desenvolvemos aqui é para um tipo de leucemia que chama leucemia linfóide aguda, e um tipo de linfoma que chama linfoma de células B. Então, para esses dois tipos de tumor, que são tumores do sangue, esse tratamento é efetivo. Agora, o modelo do tratamento, ele se aplica, em princípio, a qualquer tipo de câncer. Então, no futuro, e já existem muitos estudos sendo feitos nesse sentido, inclusive aqui por nós, para atingir outros tipos de câncer. Não só cânceres do sangue, mas cânceres que a gente chama sólidos, câncer de mama, câncer de intestino e assim por diante. Então, e ele é sempre personalíssimo. O protocolo que é desenvolvido para mim, essas células não poderiam ser injetadas em outro paciente com um tumor semelhante ao meu? Nesse momento, não, porque existe sempre a necessidade da compatibilidade. Mas já existe desenvolvimento, inclusive aqui no nosso grupo de pesquisa, para tornar esse tratamento disponível a todas as pessoas a qualquer momento. Seria um tipo de tratamento disponível, como vamos dizer assim, na prateleira a qualquer momento para qualquer tipo de câncer. Muito bom, né? Aquela sua pergunta cai muito bem agora. Qual a minha pergunta? Porque ele menciona muito bem a questão do tratamento para qualquer pessoa. Porque aqui nós temos um paradigma. Esse tratamento ele existe na área particular a um custo elevadíssimo. Pelo que eu li em algumas reportagens, me parece que é mais de milhões de reais o custo para um tratamento particular. Mas vocês estão desenvolvendo um protocolo pensando em SUS, pensando realmente em população. Na verdade, a pergunta é que, na verdade, o Brasil é o único país do mundo, né, que tem no seu, ali como dever do Estado, a questão de cuidar em relação à saúde, né, a responsabilidade da saúde. E aí, na verdade, eu queria ouvir a opinião do senhor em relação a isso, né, como que o senhor pensa em relação a isso e todo esse caminhar aí que está sendo construído. Veja, o nosso SUS ele é universal, uma das suas características, né, a universalidade, a outra é a equidade, né? Sim. E isso são questões muito difíceis de serem atendidas, dado o tamanho da população brasileira, né? Então, apesar de 80% da população ser dependente do SUS, nem todos os tratamentos estão acessíveis, principalmente os tratamentos de custo mais elevado. Esse tratamento ele é um tratamento muito novo, um tratamento que está na fronteira do conhecimento, e ele ainda não é disponível, vamos dizer assim, no mercado brasileiro, mesmo pelos serviços privados, mesmo pelos planos de saúde, ele ainda não é acessível. Ele é acessível em alguns protocolos de pesquisa, né, que têm sido realizados,
ou no exterior. Né? E é um tratamento que custa em torno de R$ 2 milhões por aplicação. Né? Então, é um custo elevadíssimo e, obviamente, que esse nível, né, torna o tratamento praticamente inacessível à massa, né, das pessoas que dependem do SUS. O nosso objetivo aqui, quer dizer, toda essa pesquisa nasceu, né, no interior de uma universidade pública, um instituto público de pesquisa. Né? Então, nós estamos desenvolvendo exatamente para dar acesso a essa tecnologia aos pacientes do SUS. Né? Para isso, obviamente, que nós precisamos ampliar a capacidade de produção dessas células, precisamos de investimentos, precisamos de apoio, mas veja, a barreira tecnológica, né, foi vencida. Quer dizer, nós, como eu mencionei, estamos no mesmo patamar, né, do que acontece de mais avançado nos Estados Unidos, na Europa. Né? Resta saber se, como país, né, como política pública, isso terá o apoio necessário, né, para exatamente ter a sua amplitude, né, para aqueles que mais vão precisar, que são os pacientes do SUS. É muito importante esse apoio, né? E essa divulgação que nós estamos fazendo é importante, porque temos que clamar para que isso aconteça, que existam os investimentos e que isso se torne uma política. Quando foi que começou essa pesquisa? Ela nasceu aqui na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto? Foram vocês que deram esse start? Como foi o início desse projeto? Há quantos anos está sendo desenvolvido esse trabalho? Desde o sonho da formação, né? Do último ano de faculdade. Esse projeto, mais especificamente, quer dizer, existem outros projetos relacionados, né? Nós temos aqui o chamado Instituto Nacional de Células-Tronco e Terapia Celular no Câncer, que é um programa de pesquisa apoiado pela FAPESP e pelo CNPq. E, especificamente, essa linha de desenvolvimento começou comigo em 2014, tá certo? Quando nós fizemos a primeira proposta, né, para desenvolver. E o primeiro tratamento, quer dizer, o primeiro paciente foi tratado em 2019. Né? Ele foi pioneiro no Brasil, na América Latina, acho que talvez até no hemisfério sul tenha sido o primeiro paciente a ser tratado. E de lá para cá, né, veio a pandemia, que atrapalhou um pouco aí a dinâmica, mas de lá para cá nós já tratamos 13 pacientes. E agora pretendemos ampliar. Temos uma fábrica em operação, né, e pretendemos ampliar isso para atingir, dentro de um estudo clínico, mais 80 pacientes. Né. Essa fábrica ela está operando, é uma fábrica que envolve a USP e envolve também o Instituto Butantan, talvez uma das fábricas mais modernas do mundo nesse tipo de terapia. Aqui em Ribeirão Preto? Aqui do lado, ao fundo aqui do Hemocentro. E nós estamos agora exatamente colocando essa fábrica no que a gente chama de operação. Né? Estamos trabalhando para que ela produza, de fato, uma grande quantidade desses tratamentos. Tá? E esperamos que até o fim do ano a gente possa aí produzir pelo menos 10 tratamentos ao mês, tá? Que já vai ser um grande avanço. Nesse momento, é nessa hora que eu tenho orgulho de ser brasileira. Sem dúvida, por conta de trabalhos como o do Dr. Dimas, nós nos sentimos honrados, né, de estarmos e é tão legal estar vivendo esse momento, né, de ver todo esse conhecimento despertar. Doutor, uma vez que esse tratamento ele comece pensando em como ele poderia ganhar escala, o senhor mencionou que nós temos uma fábrica sendo colocada em operação aqui. Esse é um modelo onde é possível que nós tenhamos, talvez, nas capitais ou nos grandes centros de pesquisa, fábricas que recebem algum tipo de dado para enviar esse tratamento para pacientes quando nós pensamos na distribuição? É o desafio logístico de um país tão grande como nós, com tantas diferenças e disparidades regionais, ou não, é um tratamento que precisa ser construído cidade a cidade, centro a centro, tem que ter a sua estrutura. Como que isso pode ser escalável? Veja, a produção da célula é muito complexa, exige um ambiente todo especial, todo qualificado pela Anvisa, então tem que ser feito num ambiente fabril.
Agora, a aplicação que ocorre nos hospitais, né, isso pode ser feito em todo hospital que tenha pelo menos um serviço de transplante de medula óssea, né? São muitos, são numerosos hospitais que existem no Brasil, em todas as regiões, praticamente. Então, esses hospitais, sendo públicos, poderão, no futuro, receber o tratamento, né? Quer dizer, a célula do paciente doente é colhida lá no hospital, vem para cá, é feito o produto e devolvem lá para o hospital para ser feito a aplicação, tá? É a forma que eu imagino que deva ser feito. Obviamente que as necessidades serão muito grandes, né? As necessidades futuras previstas serão muito grandes, e uma unidade fabril só não vai ser suficiente. Sim. Outras unidades fabris terão que ser construídas, certamente. Essa unidade fabril que teria capacidade para 10 tratamentos ao mês, ela ocupa quanto em espaço e quantos profissionais ela movimenta? Ela movimenta em torno de 50 profissionais, é uma unidade ainda relativamente pequena, né? Que tem 8 unidades de produção, de fabricação, e deve ter em torno de 1.500 metros quadrados de área construída. Obviamente que a tecnologia está evoluindo, e a eficiência desse processo deve melhorar muito, tá? Então, nós esperamos produzir até 500, 600 tratamentos ano nessa unidade, tá? Que fantástico. Obviamente que a necessidade do Brasil deve ser muito maior que isso, mas ainda existe toda uma, como eu mencionei, um desenvolvimento necessário, tanto de produto, né, precisa ser registrado na Anvisa, e como da própria tecnologia. A tecnologia precisa ainda ser solidificada, vamos dizer assim, para que isso seja, de fato, introduzido de forma definitiva no SUS. Quantos dias demora para ser gerado esse material para o tratamento de um paciente, uma vez que você recebe o material de amostra? É muito rápido. A produção disso vai de 8 a 10 dias. Obviamente que você tem que preparar o paciente anteriormente, né? Depois esse produto vai de novo para o paciente. Então, o processo inteiro ele dura em torno de 30 a 40 dias, né? Desde a coleta até a infusão. Perfeito. O nível de eficiência desse protocolo, nesses primeiros tratamentos que têm sido feitos, quando comparado com os tratamentos convencionais, como vocês têm visto a eficiência e eficácia? Veja, esse tratamento, nesse momento, ele tem sido feito no que a gente chama de esquema compassivo. Esquema compassivo é assim, a pessoa tem uma leucemia ou linfoma de células B e já recebeu todos os tratamentos que são preconizados, tá? Então, já recebeu o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo. Muitos já fizeram até autotransplante de medula óssea e não responderam. Então, são pacientes que não têm mais opção terapêutica, né? E alguns desses pacientes já estavam sendo encaminhados para o que a gente chama de cuidado paliativo, tá? Então, nessa situação, pacientes que não tinham perspectiva de tratamento é que nós aplicamos, né? E dos 13 pacientes que foram tratados, 8 desses pacientes estão vivos, tá? Então, considerando o público, assim, 8 vidas salvas que já não teriam mais, a medicina não teria alcance nesse momento para tratá-los mais. Sim. Obviamente que no curso da evolução não serão esses pacientes, ou seja, o paciente não deverá chegar a esse estágio. Correto. Deverá ser tratado antes. Exato. Pessoal, trazendo algumas perguntas aqui. Pergunta da Sheila. Qual é o perfil de paciente para se submeter a esse tipo de tratamento e quais os eventos adversos do CARTICEL? Os pacientes são exatamente o que eu mencionei anteriormente, leucemia linfóide aguda, tanto crianças quanto adultos, e os linfomas de células B. E, nesse momento, o acesso está sendo feito via estudo clínico, tá? Então, os 3 hospitais que nesse momento estão trabalhando são o Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto, né, da USP, o da Unicamp, o Hospital das Clínicas da Unicamp em Campinas e o Hospital das Clínicas de São Paulo, da Faculdade de Medicina de São Paulo. Então, os serviços desses hospitais, o serviço de hematologia, né, é que recebe os pacientes
e veem lá, decidem quais têm os critérios para serem tratados. Então, a via de entrada nesse momento é através desses estudos clínicos. Depois desse próximo, não sei se eu posso chamar de ciclo, com cerca de 80 pacientes que vocês estarão tratando, qual o próximo passo? Tendo resultados positivos para que hoje realmente vocês estão abordando o paciente que não tem outra escolha, mas em que momento nós podemos esperar tornar a CARTCell talvez a primeira escolha? Bom, na minha opinião, isso vai acontecer nos próximos anos. Tá? Porque o acúmulo de dados, que acontece nesse momento em várias partes do mundo, já indica claramente a superioridade desse tratamento em relação aos demais. Né? Então, à medida que esses dados vão sendo analisados, vão sendo coletados, né, você vai descendo na escala de indicação. Tá? E a minha percepção é que ela será a primeira escolha em muitas situações. Como é esse processo para transformar a célula de defesa numa supercélula? Ela é fortalecida, mas ela é instruída a atacar especificamente aquele tumor ou ela pode até atacar eventualmente outros tipos de células também? Como é que vocês... Eu fiquei imaginando na hora que o doutor falou. Ele vai atacar o tumor. Eu falei, nossa, como? Como é que vocês aditivam essa célula? Como é que é essa vitamina? Você pode comparar da seguinte maneira. O tumor tem uma fechadura, de uma forma bem simples. E a célula do sistema imunológico, ela não tem exatamente a chave para essa fechadura. O que a gente faz aqui? A gente pega essa célula e no DNA dessa célula coloca lá o código genético da chave. Tá certo? Que é o que a gente chama de antígeno quimérico. Ok. Certo? Por isso que ela chama CAR. Então essa célula agora, ela, além dela ser uma célula de defesa, ela tem a chave específica para abrir a porta do tumor. Entendeu? Por isso que ela é uma super célula. Não só ela é poderosa do ponto de vista imunológico, como ela tem essa especificidade. Ela procura o tumor como se ela tivesse um radar, né? E chegando lá ela abre, ou seja, destrói o tumor, porque ela tem a capacidade de se ligar especificamente. Ela se liga à célula tumoral e destrói ela. Exatamente. Essa é a mágica. E aí que não é mágica, é simples. Sim. E é uma briga mano a mano, uma célula de defesa destrói uma célula tumoral ou não? Claro, ela sai muitas sentando a mão nelas. Muitas células atacam a mesma célula tumoral. Quer dizer, é por isso que ele é tão eficiente, né? Quer dizer, esse último caso que foi apresentado aí pela mídia foi impressionante, porque ele teve o tumor completamente destruído em 15 dias. Né? Essa é a beleza da terapia. Né? Quer dizer, passou anos e anos tentando com outros tipos de terapia, não teve resposta. Com esse tratamento, em 15 dias, ele estava livre do tumor. Exatamente por isso, porque são milhões e milhões e milhões dessas células fortalecidas que vão lá e destroem completamente o tumor. E elas são desenhadas para atacar esse tumor ou elas continuam sendo uma célula imunológica para outras? Elas são específicas? Uma vez destruído o tumor, né, elas vão continuar lá, né, como células normais de defesa, vão até diminuir o seu número, porque não existe mais o tumor, mas se houver o reaparecimento do tumor, elas vão de novo reaparecerem. Acho fantástico. Doutor, hoje, pelas pesquisas que o senhor acompanha e os casos, fala-se muito sobre a questão da prevenção do câncer. A sua pesquisa, de alguma forma, trata também da questão da prevenção, né? E quanto que o senhor atribui ao surgimento do câncer a velha questão, né, entre genética e ambiente, hábitos? Conta um pouquinho para a gente da sua visão. O câncer ele é multifatorial. Tá certo? Tem componente genético, certamente, tem componente ambiental. E, veja, hoje nós temos ferramentas para controlar esses elementos. Né? Então, quando as pessoas falam, olha, não se deve fumar, porque o fumo... Isso é comprovado. Quer dizer, o fumo tem uma relação direta de causa com o câncer de pulmão. E assim são outras neoplasias. Da mesma forma que existem marcadores genéticos. Né? Quer dizer, existem pessoas que têm maior facilidade para ter um determinado tipo de câncer, porque aquilo geneticamente, né, já foi determinado. Né? Então, essas pessoas têm que
ter um cuidado maior no sentido de fazer o que se chama de prevenção, que é fundamental. O segredo para o tratamento do câncer é o diagnóstico precoce. Por isso que quando se fala, olha, tem que se fazer exames periódicos, o homem tem que fazer o exame da próstata, a mulher da mama e assim por diante. É porque precocemente, quando esses tipos de câncer são detectados, eles são tratáveis, são curáveis. Agora, quando já evoluiu, quando já se espalhou, que a gente chama metástase, quando ele já se espalhou pelo organismo, fica muito difícil o seu controle. Então, a prevenção é importante, o diagnóstico precoce é fundamental para que a gente possa vencer. E veja, câncer está relacionado com a longevidade. À medida que as pessoas vão vivendo mais tempo, maior é a probabilidade de desenvolver de um tipo de câncer. Isso é inexorável, como eu falei. Uma boa porcentagem das pessoas, à medida que vai vivendo mais tempo, vão ter algum tipo de câncer. Algum tipo de distorção. O tempo realmente causa esse processo de envelhecimento. As células vão envelhecendo, né? Exato. E o protocolo da CARTCell, ele tem potencial também para essa engenharia genética que vocês fazem para tratamento viral, por exemplo, quando a gente pensa Existem pesquisas, por exemplo, ainda num estágio não tão avançado, mas, por exemplo, para o HIV. Exato, era uma dúvida que me surgiu. Para doenças autoimunes, tipo lúpus, tipo artrite reumatoide. Enfim, é uma tecnologia que ainda está na sua primeira geração e que vai certamente evoluir e vai trazer ainda muito boas notícias nessa área. Excelente. É utilizado algum tipo de inteligência artificial que apoie esse processo? Porque a gente vê tanto hoje a evolução da medicina e a conexão com os processos tecnológicos. Tem existe algum apoio também quando o senhor fala em banco de dados, estudos e pesquisas? Olha, a inteligência natural é mais importante. Gostei dessa. Mas é óbvio, essas ferramentas novas, elas sempre ajudam, sempre agilizam muito os processos de análise, os processos de revisão de grande quantidade de dados. Então, a inteligência artificial, sem dúvida, é mais uma evolução tecnológica que vem para ajudar. E, obviamente, que na área de pesquisa, de uma forma geral, ela tem sido útil e vai ser ainda muito útil. Qual o maior desafio da sua pesquisa nesse momento que o senhor considera o maior obstáculo a ser transposto? Eu acho que o maior desafio é exatamente que haja o apoio em termos de política pública. Quer dizer, o Brasil, ele muitas vezes tem grandes desenvolvimentos científicos, grandes desenvolvimentos tecnológicos, mas muitas vezes isso não ganha escala, vamos dizer assim. Isso muitas vezes fica restrito aos laboratórios, fica restrito às empresas que não conseguem ter apoio para se tornarem grandes empresas e competirem com as multinacionais. Então, nesse momento, a maior interrogação é exatamente isso. Se isso vai se tornar, de fato, com o apoio governamental, uma política pública importante que privilegia aí o desenvolvimento de uma biotecnologia nacional. Essa é a grande questão. Vocês têm iniciativas hoje ou intenção de futuramente fazer a transferência desse conhecimento que está nascendo aqui dentro dessa universidade para outros centros, para outras instituições? Existem trabalhos nesse sentido? Sim, essa é outra função da universidade, né? A universidade gera o conhecimento e esse conhecimento é da sociedade de uma forma geral. Então, sim, temos a vontade e temos, inclusive, algumas iniciativas no sentido de parcerias e transferir isso para outros países, inclusive, aqui vizinhos, porque sabemos que as dificuldades são as mesmas. Né? As dificuldades que nós temos no Brasil são as mesmas dos nossos vizinhos, e talvez lá até maior. Então, tem esse planejamento. E por que o senhor acredita que no Brasil, o Brasil hoje, ele tem essa condição de estar nessa vanguarda do conhecimento? O que nós temos aqui de especial nesse centro que possibilitou, já que o Brasil tem dificuldade de ser referência tecnológica muitas vezes,
em muitas coisas no mundo, mas aqui nós estamos na frente. A que o senhor atribui essa... Olha, fundamentalmente, as pessoas, a convicção das pessoas, né, eu acho que isso ainda faz a diferença no Brasil, porque você não tem políticas fortes nessa área, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas precisam, de fato, se fortalecer e criar um ambiente favorável. Eu acho que aqui em Ribeirão, de uma forma geral, aqui na Faculdade de Medicina, aqui no nosso centro, existe muito essa motivação, tá? E com isso a gente sempre consegue atrair muitos jovens, muitas pessoas, né, até abnegadas, que colocam isso como missão, né? Então, acho que isso ainda faz a diferença, entendeu? Num país como o Brasil, que tem grandes dificuldades, o fator humano ainda faz muita diferença. E o potencial desse país, né? O potencial dos nossos cientistas. Sim, mas as pessoas, né? Eu acho que tudo que a gente passa de adversidades aí no cenário externo também fortalece as pessoas para que elas sejam mais resilientes, acreditem mais no sonho, né? Acredite, queiram construir, queiram fazer algo diferente. E cabe a nós também, como eu falei, eu acho que o que tô ouvindo aqui, né? Assim, é um processo de muita emoção mesmo, de ouvir tudo isso que está sendo feito, realizado e construído. Somado ao orgulho de que está acontecendo aqui, né, no Brasil, no Ribeirão Preto, pertinho de casa, no interior. Então, assim, é muito, assim, é extraordinário. Eu acho que essa é uma questão muito importante e, acima de tudo, né, o que a gente pode fazer para o outro, né? Porque nós estamos aqui também, né, meio que de passagem mesmo, mas deixar toda essa questão, esse legado para outras, né, para os outros que vêm aí, que estão em processo de desenvolvimento, é fantástico. Eu tenho certeza que muitos dos nossos espectadores aí que estão acompanhando devem ter uma pergunta consigo, que é: caso eu tenha algum parente doente, algo assim, qual que assim, para acessar esse tratamento hoje no Brasil ainda, infelizmente ele não está, é só esse grupo de estudo ainda, então ainda é algo que nós temos que aguardar. Infelizmente ele ainda não tem... Ou felizmente, porque já está no processo, já está... Assim, está no processo, mas... O que a gente não tinha visão antes, não tinha perspectiva, sim. Agora a gente já consegue ver que dá para ter perspectiva. Sim, mas ainda não está acessível ainda por nenhum meio. As notícias elas sempre têm, especificamente nesse caso aqui, dois lados, né? Um é a da esperança, do avanço, da tecnologia, da ciência, e o outro é, por outro lado, as pessoas que estão com câncer, as pessoas que estão em situação, muitas desesperadoras, e que nos mandam e-mails, mandam mensagens. Nas últimas semanas deve ter vindo muitas mensagens. Muitas pessoas. Então, a gente percebe que o câncer no Brasil ainda é um problema de saúde pública, e que precisa ser olhado, né? Precisa ser olhado com atenção, precisa ter investimento na área de diagnóstico, na área de tratamento, né? Porque a demanda ela é real, quer dizer, não é imaginária, né? Nós recebemos, como você disse, nessas últimas semanas, né? Milhares e milhares de consultas, de mensagens, por pessoas que, embora não se apliquem, né? não possam ser atendidos pelo tratamento que nós estamos desenvolvendo, mas que tem uma esperança de que alguma luz seja dada a elas, né? Nós temos um e-mail especial, né, que chama tratamento@hemocentro.usp.br, em que as pessoas são informadas, pelos médicos que trabalham aqui, são informadas nas suas dúvidas, nas suas perguntas, a qualquer momento. Doutor, eu gostaria de já deixar um convite para uma segunda oportunidade. Quem sabe logo após o próximo grupo de 80 pacientes, os resultados devem ser divulgados em quanto tempo, na visão de vocês? Olha, esse processo é um processo contínuo, né? É um processo contínuo, quer dizer, a velocidade com que ele vem acontecendo é muito grande. Então, eu espero que até o final do ano a gente tenha boa parte desses resultados dos estudos clínicos já disponíveis. Olha que legal, quem sabe a gente não vem fazer uma atualização. Uma pergunta final também, se me permite: uma fábrica como essa que vocês estão construindo aqui,
para essa capacidade de tratamentos? O senhor tem ideia? É claro que não é apenas a questão financeira, né? Existe necessidade de ter profissionais treinados, qualificados para operá-la, mas qual que é o investimento financeiro para uma unidade como essa hoje? É em torno de 200 milhões de reais. 200 milhões. Mas envolve todo o processo, não só a construção, o desenvolvimento do tratamento, os estudos clínicos. Quer dizer, é um custo relativamente pequeno. Totalmente, porque em tamanho do benefício do problema. do problema. Um país que investe bilhões em estádio de futebol e não vê problema nisso, tem que olhar para o tamanho do benefício que uma fábrica como essa traz. E o Brasil precisa repensar as suas prioridades com urgência, no meu ponto de vista. Doutor, muito, muito, muito obrigado mesmo. Foi uma honra. Olha, eu estou arrepiado. Estar aqui com o senhor, um profissional da sua envergadura. Eu quero agradecê-lo por tudo que o senhor tem feito pelo país, pelas pessoas, pela sociedade. Não saberíamos nem mensurar quantas vidas o senhor direta e indiretamente salvou pelos protocolos, por toda a sua história. Aqui nós estamos falando da Carticel, mas desde Butantan e toda a história que esse profissional tem. É uma honra e tem a nossa eterna gratidão por tudo. Olha, eu que agradeço, um prazer falar com vocês. Como eu mencionei, eu acho que a informação ela é fundamental, a informação qualificada é fundamental para o nosso país, que saiu de um período aí de turbulência na área de comunicação, de muita fake news. Então, eu acho que a informação qualificada é fundamental, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, né, que estão me dando essa oportunidade de levar essa informação. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, galera. Mentes em Foco. Vocês já sabem, toda terça-feira tem um programa novo. Compartilhe, curta e encaminhe esse programa para o maior número de pessoas possível para que eles possam se beneficiar desse conteúdo. Valeu, Ivan. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo programa. Um grande abraço. Valeu, até mais.